boa tarde. Uma boa tarde para todos. Estamos aqui com mais um projeto Esperançando, né, do Colégio Estadual Professor Fernando Antônio Raja Gabalha. E nós vamos entrevistar hoje a nossa querida artista plástica Antônia Boaventura, Philipsen Boaventura. Tem muita coisa boa para falar para os alunos. Ela será entrevistada pela professora Leda Fidelis. Uma boa entrevista para todos e vamos embora. Vamos nessa. Vamos lá, gente. Agora vai, se Deus quiser. Bom, vamos lá, Antônia. O objetivo desse encontro, né, acredito eu, que seja a gente ajudar os jovens, né, que estão terminando agora o ensino médio, né, a poderem se encontrar nas profissões, né, procurar entender qual é a profissão que mais tem a ver com eles, né, com os interesses deles. Então, a gente está aqui para isso também. Eu gostaria que você, por gentileza, começasse se apresentando, falando da sua formação, né, qual o mercado de trabalho para o seu ramo, né, para a sua profissão, se você teve facilidade, teve dificuldade, para a gente poder começar a clarear um pouquinho, né, vamos dizer assim, as ideias dos jovens que estão nos assistindo. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Antônia Philipsen Boaventura e eu sou artista plástica e curadora da Nossa Senhora do Desterro. Bom, artista plástico vocês já sabem, né? Eu acho que o básico sabem, né? Do que é um artista plástico, e um curador é o responsável por obra de artes durante um tempo ou num local, num museu. Né? O que eu poderia falar da minha trajetória? Bom, eu, desde que me entendo por gente, né, assim, desde criança, sempre gostei de desenho, né? O desenho, inclusive, é a base de todo o trabalho de arte, né? Independente se você desenha bem ou não, você também cria dentro da sua cabeça, né? Então, eu vim do segmento de quadrinhos e ilustração, né? Na realidade, eu sou voltada para essa área, né? E na época que eu devia estar com a idade de vocês, mais ou menos, o que eu queria para mim era, de repente, ilustrar revistas, trabalhar no Ziraldo, né? Nós tínhamos o Maurício de Souza, né? Era esse o meu objetivo e acabou que não foi, né? Hoje em dia eu sou artista plástica, mexo com multimateriais, né? Não só desenho, e resolvi aqui em Campo Grande, onde eu moro, que eu tenho meu trabalho fora, o meu pessoal, fora daqui, né? Geralmente eu viajo muito para exposições aqui no Brasil, e o meu trabalho que eu exerço aqui em Campo Grande, eu resolvi trazer um pouco de arte para a região, essa parte de artes plásticas, que era uma coisa que quase não existia, né? Ficava restrito ou a grafites, né, nos muros, ou pichações, ou coisas assim, ou eventos temáticos, mas não um museu ou um local de exposição. Há 6 anos atrás, Padre Paulo, pároco da Desterro, me convidou a reformar e reabrir o museu da igreja, a construir um museu. Ontem, inclusive, foi a reinauguração do museu, né, depois de 2 anos de Covid, né, que ele ficou fechado. Bom, o nosso Museu de Arte Sacra, quando eu falo assim, parece que a gente está falando de obras de arte só sacras, de santos, mas não. O nosso museu é um museu contemporâneo, de arte contemporânea. E, principalmente, nós fazemos o mapeamento dos artistas da nossa região, o que é muito importante. Assim, sobre a questão de facilidade que a professora falou, eu acho que eu vou mudar um pouco a questão de facilidade, porque a palavra fácil, ela raramente pode ser aplicada para quem quer fazer algo. Porque o que é fácil também não dura muito tempo, não. É trabalhoso. Eu vou aplicar uma outra ideia. Para que serve a arte? Todas as artes, elas são muito importantes para a sua formação como ser humano, o adulto que você vai ser.
né? Principalmente para nós que moramos numa periferia, a única maneira que nós temos de alcançar alguma coisa fora é trabalhando muito. Chorar geralmente não adianta. Então, vou explicar para que serve a arte. Quando vocês, meninas, vão comprar uma roupa bonita, arrumar o cabelo, olhar uma blogueira com uma coisa legal, todas aquelas informações, aquela roupa bonita foi construída por um estilista, esse estilista estudou desenho, ele geralmente é artista plástico também, né? Todo aquele visual, toda aquela informação do que é lançado passou pela mão de um artista plástico. Aprender artes, principalmente na fase da infância, e até assim aos 18, mesmo que você não vai exercer, é importante para você aprender a arrumar a sua casa, a ter um pensamento mais organizado, a você organizar uma festa, organizar suas coisas, para quem gosta de se arrumar. É muito importante, porque você absorve tudo pelos olhos e aquilo fica registrado. É igual coisas ruins. Se a gente ficar perto de coisas ruins, a mente ela é tão, né, ela é tão forte que a gente começa a ficar deprimido. A mesma coisa com a arte. Se a gente começa a olhar a arte, a sentir arte, nós começamos a fazer da nossa vida uma arte. Esse que é o principal. E assim as coisas se tornam mais fáceis. Aí é onde, professora, por isso que eu fiz a retirada da palavra facilidade, né? Eu acho que é muito importante, principalmente para os jovens nessa idade, entenderem que é muito esforço, né? Muito esforço que vai fazer com que você alcance algo. No caso de artes, realmente é um pouco complicado para todos, nem sempre podemos, sai caro, ou muito trabalhoso, ou não temos os cursos, né? Mas hoje em dia, com a internet, isso não impede de exercitarmos isso, né? De uma maneira mesmo assim, sem compromisso, né? Eu falo, para encerrar essa parte, eu falo que existem 3 tipos de arte, né? Isso englobando tudo, literatura, teatro, que é a arte ativista, que é aquela arte que você faz porque você gosta, porque você quer passar uma mensagem, porque você quer passar uma crítica social. Existe essa. Existe a arte-terapia, que é aquela que ou você ensina ou você pratica, que é aquela que não tem compromisso nenhum, que é para, de repente, para colaborar com uma doença ou com um momento psíquico ruim de alguém, né? Ou mesmo só para relaxar pessoas que têm empregos difíceis, né? Tipo policiais, advogados, fazem muito arte-terapia, né? Que o artesanato entra muito nisso, e a arte como meio de ganhar dinheiro. Essa última, ela demanda uma coisa um pouquinho mais complicada. Não adianta ter só um conceito e ser bom. Você ter ideias maravilhosas. Você realmente tem que estudar muito para conseguir alcançar um determinado público. O que acontece? O que as pessoas pouco não entendem, Leda, é que a arte é dinheiro, né? Porque todo mundo sempre está muito preocupado, né? Os pais, vai fazer arte, não vai dar dinheiro, não vai não sei o quê. É uma das coisas que eu, inclusive, falo para os meus pares, amigos que são professores, né? Vocês têm que explicar esses 3 artistas para a pessoa, porque aí ela vai escolher. Né? A arte é dinheiro é aquela em que você aprimora a técnica, que tu vai passar o resto da vida estudando, manipulando materiais até você chegar a fazer aquilo bem feito, igual cozinhar. Aquilo ali é necessário. Por quê? Porque o cliente que compra obra de arte, ele tem dinheiro sobrando. Ela está ali para enfeitar, ela é a cereja do bolo. Então, ele sabe o que está comprando, ele sabe o que vai procurar e ele sabe o que é bem feito. A arte ativista é a mais legal de todas. É aquela que a gente vê cartazes contra políticos, é aquela que a gente vê performance teatrais, mas ela normalmente não traz dinheiro. Ela pode trazer fama, satisfação pessoal ou até encrenca.
mas ela não traz dinheiro, normalmente não traz, porque ela é uma opinião individual. E a arte-terapia, ela, por acaso, une os dois. Ela une os dois, uma ponta e a outra. Por quê? Na arte-terapia a gente faz o que gosta. Isso, né, já é um ativismo. Né? Você faz o que você gosta. E ela é aplicada normalmente para o bem, né? Também pode render dinheiro. Quem dá aula de arte-terapia, ganha dinheiro. Né? Quem faz arte-terapia, dali a pouco está fazendo artesanato e está ganhando ali um pouco de dinheiro. Né? Então, o bom profissional de arte, ele tenta reunir todas essas categorias, sendo que a primeira que eu falei, a arte ativista, ela normalmente é melhor fazer depois que já se tem um caminho trilhado, né? E até assim uma firmeza de caráter, porque a arte, ela reflete o artista. Eu acho que, né, acho que eu encerrei aqui, eu acho que, né, esperar as perguntas sobre o assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. A arte-terapia está ligado às atividades manuais, a trabalhos artesanais, é isso? Não só isso. Está ligado à música, a teatro. Vou dar um exemplo. Crianças que são tímidas ou com autismo. Teatro é maravilhoso, circo é maravilhoso. Né? Tira a criança, leva... A gente vai no lúdico daquela criança especial. Né? As manuais geralmente são para as pessoas com problemas de fibromialgias, problemas de doenças degenerativas ou mesmo psíquicas, né? A musicoterapia, inclusive, ela é muito boa para bebês. Qual dessas vertentes que você falou que você mais gosta? Olha, assim, eu, graças a Deus, eu consegui hoje em dia praticar todas, né? Mas eu acho que eu vou responder uma coisa aqui que de repente vai ser tiro no meu pé, mas eu gosto de falar a verdade. Eu gosto da arte pelo dinheiro. Por quê? Eu gosto, não por um pensamento capitalista, muito pelo contrário, é para justamente mostrar que a arte tem valor, que você merece receber aquilo ali, viver dignamente, dá, só que você tem um compromisso com aquilo ali também, não é só esperar que venha reconhecimento. Reconhecimento é uma coisa legal, mas olha só, que está na arte ativista, só que é o seguinte... O artista gosta de fazer as obras de arte. Então, quando a obra é a dinheiro, me dizem assim, Antônia, tu faz tal coisa por X preço, aquilo já vira um desafio, porque eu tenho que cumprir honrar aquele compromisso, então aquilo demanda que eu estude por aquilo, né? E eu tenho esse resultado. Agora, aí é que está, desse resultado é que eu vou mexer com uma das vertentes que eu gosto também, como eu disse, eu gosto de todas, que é a arte ativista, que aí eu separo um dinheiro só para as minhas exposições individuais, que aí eu boto todas as besteiras que eu gostaria de falar, todas as formas, né? Mas eu estou consciente que, de repente, esse dinheiro não vai retornar. Mas por que eu falo isso? Quais os principais... Como é que eu faço para ver as perguntas aqui, numa ordem? Eu vou falar para você daqui a pouquinho. Eu tenho uma pergunta aqui interessante. Perdão, desculpa. Pode continuar. Então, assim, na realidade é um ciclo. Quando é um ciclo igual ser jovem, não dá para ser só jovem, não dá para ser só adulto. Tudo é um ciclo na vida. Você vai envelhecendo, seu pensamento também vai amadurecendo junto. Você vai mudando. Isso é fato. Porque quando a gente é jovem, né, tudo, né, assim, muito, né, é tão lindo, né? É tão lindo ser jovem. Pode ir, Wilton. A Lohane já fez uma pergunta e você já respondeu, né? Qual dessas vertentes que você falou é a sua favorita? Você já praticamente deu uma resposta interessante. Aqui a Thaís pergunta assim, de que forma a musicoterapia influencia nos bebês? Bom,
A música, né, nós podemos dizer que ela é a arte que é o top, é o top. Ela atinge a todo mundo. Eu, como artista plástica, tem um detalhe interessante, Wilton. Eu vim de uma formação, até antes de terminar esse tópico da musicoterapia, eu vim de uma formação de desenho, como eu falei, para ilustração, e eu estudei com metrônomo. Metrônomo é um aparelho que a gente usa em música. Aí você diz, por que você estudou com metrônomo? Porque o metrônomo é que me criou ritmo na minha mão para que as pinceladas ou os traços de desenho tenham mesmo peso, a mesma fluidez, e assim também me ajuda a contar o tempo quando eu vou fazer um orçamento para um cliente. A música nos bebês... A música nos bebês, principalmente, né? Por isso que se diz que tem que ser tranquilo o ambiente de uma criança, não pode ter gritos, não pode ter... Ela vai organizando todos aqueles neurônios de uma forma linear, ela colabora, né, para uma frequência, né? Ainda mais os bebês que estão crescendo. Relaxam bebês que estão com cólica, né? Crianças especiais que têm algumas dificuldades já desde o início da vida, né? A música, ela tem esse poder. Vocês podem reparar, fazer um teste assim, acho que todo mundo já reparou, às vezes a gente está parado na rua e aí passa uma música e fica um tempão ali perto da gente. Aí mesmo que a gente não goste, quando a gente vê, já está assim balançando, já está falando o refrão, sem querer já está até cantando a música toda, para vocês verem como a música ela tem, né, tudo na nossa vida, na nossa vida, assim que eu digo física, ela é música, é vibração, já parte daí. Legal, você falou do aparelho, né? Ele é utilizado muito nos estúdios, os cantores usam muito, muitas vezes, até para a palavra que você usou, o equilíbrio, né? Você saber o equilíbrio do tempo de uma nota para outra. A Camille está com a mão levantada, mas antes da Camille, a Kirlane pergunta o seguinte: quais foram os principais desafios que você vivenciou ao longo de sua carreira e como é que você tem superado isso para chegar até aqui? Quais foram os desafios? Bom, vamos ver. Porque é tão natural para mim o fato de ser artista, assim, eu não tive muito essa coisa de vou caçar de carreira. Mas tem uma coisa interessante, Wilton. Uma das coisas que eu sonhava quando criança, e na minha época, gente, 82 mais ou menos, nós não tínhamos muita informação de artes plásticas aqui no Brasil. Chegavam com muito atraso, geralmente por livros, tá? Caríssimos, porque imagens de fotô não existiam essas gráficas maravilhosas aqui, então vinham de fora, né? Geralmente já defasados, né? A outra coisa, não sei se vocês sabem, o Brasil, ele foi colonizado por Portugal, que a especialidade era música de câmara, nunca foi artes plásticas. Então, nós temos duplo atraso aqui, né? Então, quando eu escolhi ser desenhista, estava começando, engatinhando a chegar no país a informação da profissão desenho e pintor, né? Estava começando a chegar a informação para pessoas como eu começarem a estudar os acessos a livros, a lápis de cores maravilhosos. Eu não nasci com dificuldades, não, né? Eu nasci numa família razoável, minha mãe podia comprar as coisas, mas mesmo assim, no caso de artes plásticas, a gente não conseguia lápis maravilhosos, eram muito, 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 muito caros. Então, muitos artistas dessa geração sofreram durante um período, né, para conseguir algo. Normalmente, se conseguia por bolsas, né? Então, eu já me entendia como artista, isso desde os 9 anos de idade, e... Desculpem, que eu tenho um filho especial. Eu já me entendia como artista, vi essa dificuldade,
Eu vi essa dificuldade, apesar de ter 9 anos de idade, eu via, e via principalmente que eu precisava estudar muito para uma hora tirar aquela onda e dizer, ó, compra meu quadro que eu mandei bem pra caramba. Né? E isso depois de muito esforço. Então, o maior desafio foi conseguir que minha mãe, às vezes, não tinha cursos, onde eu via um curso, eu parava e já fazia, ou então, quando não tinha dinheiro para o curso, minha mãe não queria dar, ou eu não tinha, eu trocava as aulas para ajudar no ateliê, aprendendo, assim, também como cuidar de um estúdio, isso é muito importante, né? Essa parte não é em separado, você tem que aprender a cuidar do seu material, do seu estúdio. Então, eu pegava qualquer lugar, tinha um curso, eu ia fazer um troço de artesanato, eu ia cavando. A maior dificuldade foi depois, quando eu já, com 18, 20, eu já sabia que eu já podia ir para frente, e foi um período aqui na minha casa um pouco difícil, que minha mãe estava com mais filhos, e assim, demandava comprar materiais até para eu poder estudar e trabalhar melhor. E não rolou, e coincidiu com uma época no Brasil quando o grafite entrou, que isso foi em torno de mais ou menos 2005, a informação do grafite entrou com tudo. O Rio de Janeiro, a parte da prefeitura, ela investiu nisso, foi onde saíram grandes grafiteiros brasileiros, só que eles renegaram as outras categorias de artes visuais. Inclusive, Wilton, botando um detalhe aqui, nós não falamos mais artistas plásticos, porque hoje em dia nós temos a categoria de digital paint e de fotografia dentro do meu segmento. Então, a gente fala artista visual, né? Uau, muito bom saber, eu não sabia. É mais corrente, porque a gente assumiu. A Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, ela é essencialmente acadêmica, mas ela teve que realmente entender que essas duas novas, essas tecnologias, a linguagem dessas duas tecnologias, elas se fundem em artes plásticas também. Né? Então, eles tiveram que assumir, ainda estamos engatinhando nessa parte, mas hoje em dia já é entendido entre artistas, quando alguém vê artista visual, é o mais correto. Ok. A Camille está com a mão levantada, quer perguntar alguma coisa, Camille? Eu queria compartilhar uma experiência que eu tenho, na verdade. Pode compartilhar. Então, eu comecei a fazer terapia há pouco tempo, e a minha psicóloga, ela recomendou o desenho e a escrita, né? E aí eu conheci uma pessoa, e uma pessoa me deu um curso de desenho, e aí eu faço desenho, no caso, artístico, né? Que é de rosto, assim. E a senhora falou, né, Em Campo Grande? É em Campo Grande? É isso, o nome do curso é República da Arte. Ah, República da Arte, tá. Conheço a República. Isso. E boa. Aí a senhora falou, né, da arte terapia, né, como é importante. Realmente eu vejo como é importante, eu posso me expressar nos desenhos. Eu tô começando agora, mas eu já vi que o desenho, ele abrange várias áreas, né, acho bem legal. Vai abranger sempre, meu bem. Sabe por quê? O que acontece? Eu brinco, o que é a definição de artista plástico? Eu vou aqui pela definição do artista plástico, porque eu me defino artista plástico. Porque eu entendo, pelo menos, muito para mais de escultura, artesanato, desenho, fotografia. E aí você diz, por que é importante tudo isso junto? O que tem a ver? Bom, vamos lá. Digamos que eu estou fazendo desenho. Você que está fazendo a República da Arte, eles também estão te ensinando como apagar direitinho, como não sujar o desenho, correto? Então, se eu treino artesanato, eu vou saber botar uma fita, fitar direitinho um desenho, eu vou saber dar um acabamento, eu vou refinar os meus traços à mão. Então, é importante, não adianta você só desenhar, se você quiser partir realmente para coisa de ganhar dinheiro. Você vai ter que fazer várias coisinhas para que aquele teu trabalho fique bem feito. Por exemplo, no desenho, eu sei que na República da Arte talvez tenha um outro método, mas o básico, por exemplo, para não sujar o desenho e ele ficar parado e não enrolar, é botar a fita nas bordas e prender numa prancha. Esse é um jeito.
né? Ou você usar uma folha de papel por cima de onde você está desenhando. Então, isso são todos traços motores finos, né? Para a pessoa que faz terapia, isso é muito importante, porque o nosso cérebro ele é tão perfeito que ele começa a ter que se preocupar com o movimento das mãos, com o que está fazendo, e ele desvia daquele intruso que está fazendo mal à nossa cabecinha e vai ali tentar decorar aquilo ali. Por isso que arte é treino e repetição durante uma boa fase da vida. Que aí o artista, depois que ele faz um treino muito amplo em qualquer técnica, ele, depois de 10 anos, ele vai estar com aquilo aqui, ó, decorado aqui. O cérebro já vai saber como se ativar, aí ele só vai precisar usar a sensibilidade para fazer o que ele acha melhor com mais facilidade. Legal. A Thaís está perguntando se alguém ou muitas pessoas desacreditaram de você ou da sua profissão. Você também praticamente já mencionou que as pessoas, em geral, já começam a ter em casa mesmo. As pessoas têm, os próprios pais desacreditam da profissão, né? Agora, desacreditar de você, isso acontece? Não aconteceu comigo, não aconteceu. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Assim, meu pai, o Wilton conhece aí muita gente da minha família, né? Eles sempre incentivaram, né? Sempre diziam, Antônia é artista, né? Antônia é artista. Na minha família, o Wilton sabe, também tem diversos artistas. Então, mas assim, plena com mesmo, só eu, né? Assim, eu não sei fazer mais nada, gente. Assim, qualquer outra coisa, eu não sei fazer. Só sei fazer arte e cuidar da minha casa. Não tive nenhum problema com isso, muito pelo contrário, até foi muito natural, Wilton. Eu vejo alguns amigos meus que dizem sobre arte, o porquê que entraram em arte. É engraçado que eu não me adequo a essa conversa, porque eu nasci simplesmente artista, nunca me vi em nenhuma situação assim. Mas a sua família... Se alguém, eu nunca tive nenhuma descrença em relação a isso. E eu acredito também que se você tivesse essa descrença, você tiraria de letra, né? Porque você sabe muito bem o que você é e o que você quer. Eu acho isso fantástico numa pessoa. Eu acho que isso vem muito do meu pai e da minha mãe, né? Meu pai... Alô? Alô? Opa! Estou ouvindo. Ah, tá. O meu pai era muito engraçado, que meu pai, ele foi um engenheiro, né? Meu pai era um crânio, assim, uma pessoa muito inteligente. Inclusive, não sei se você sabe, o Wilton, meu pai passou uma vez em 9 vestibulares em uma semana. Então, meu pai... Isso eu não sabia, não. Eu sei que eu conheci. Muito inteligente, né? Seus tios, do seu pai, todo mundo. E o meu pai, quando percebeu a questão minha artística, e olha que meu pai era meio dureza com algumas coisas, ele começou a incentivar projetos, principalmente quando eu ia fazer algo e tirava assim segundo, terceiro lugar, meu pai pegava e dizia, e daí? Você agora sabe o que você vai fazer? Você vai sentar de novo, vai fazer de novo, e você vai tirar o primeiro lugar. Se não tirar, você vai tentar de novo, Antônia. Então, assim, e isso valendo todos os meus tios, assim, eu acredito, Wilton, que às vezes quando os pais travam um pouco os filhos na questão de arte, agora valendo assim uma chamada para todo adolescente, né, é que eu falo, eu brinco, às vezes por causa mesmo da situação da família e das coisas, porque eu brinco, de uma coisa que é fato, tá, Wilton? Eu pude ser artista plena porque eu tive pais que puderam bancar. Eu não romantizo as coisas, tá, Wilton? Eu tive pais que puderam, eu podia sentar horas desenhando, eu podia gastar grafite pra caramba. Por exemplo, existe um amigo meu chamado Leo Lima, que o Wilton conhece, é um dos maiores desenhistas do Brasil. O traço dele se aprimorou, Will, por causa da pobreza da família dele. Você sabia disso? Isso, sim. Porque ele era pobre
ele tinha que desenhar no caderno, no lado que ele desenhava, ele tinha que apagar depois, aliás, que ele escrevia, ia para a escola, ele fazia tudo de lápis bem leve para ele apagar, chegar em casa e poder desenhar. E a caneta ele desenhava bem leve para ela acabar todinha, porque senão o pai dele pegava ele pelo pé. Né? Então, isso facilitou muito, né? Acredito eu. Agora, assim, né? Isso não impede, eu acho que pode entrar em conjunto. Eu acho que o importante é o seguinte, gente, é estudar, quando escolher uma profissão, escolher o que é a sua necessidade imediatamente, porque eu sei que nós, quando a gente é adolescente, a gente quer sonhar muito, mas o sonho sem prática, ele não funciona. E às vezes aí que os pais pulam fora e não colaboram. Porque se é um filho que colabora, eu tenho certeza que quando for pedir algo para o papai e para a mamãe, vai colaborar. Hoje em dia, a questão de arte, ela é uma categoria que eu gosto de desmistificar. Para você entrar no mercado mesmo de arte por grana, é muito estudo, é muito investimento, é pesado. A não ser que você seja uma virtuosa, o que não te impede de ser um bom professor, um bom curador, né? Aí vai ser a avaliação, né, Wilton, do jovem, onde ele quer gastar essa energia. Eu acho muito legal pegar uma profissão, de repente, que hoje em dia que vai lhe dar dinheiro, porque não impede você saber várias coisas, e que possa bancar o seu material de arte. E aqui faltou aqui para mim. Nós temos falado muito isso para os alunos, né, que todo mundo pode fazer várias coisas, ser várias coisas, para atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, eu quero ser um cantor, ou eu quero ser um ator, vamos supor, eu quero ser um escritor. Eu não tenho dinheiro para investir em cursos, eu vou fazer outras coisas que eu também tenho facilidade, que eu também gosto, para ter o dinheiro para poder investir naquilo. Então, hoje, as pessoas sempre encontram esse entrave. Eu não tenho dinheiro, então também não vou fazer. Não faz nada. Quer dizer, a vida não anda, ela não consegue se aplicar em vários planos. Eu sempre falo, a vida tem que ter plano B, C, D, temos todas as letras do alfabeto. E assim eu fiz na minha vida, porque eu também venho de um momento de juventude paupérrima, né? Eu passei muita necessidade, todo mundo conhece minha história, né? Então, muita necessidade. Eu sei dizer o que é a dor da fome, né? Porque eu passei muita fome. Mas isso não impediu que eu buscasse, de todas as maneiras, tudo aquilo que eu gostava, tudo aquilo que eu tinha dom, tudo aquilo que eu tinha facilidade, e ia me aplicando até conseguir conquistar o meu espaço. Eu estou olhando aqui, posso estar errada, eu estou vendo muitas moças, né? Muitas meninas. Sim. Aqui, né? Estou vendo aqui isso. Bonitas, de batom e tal. Pô, ter um papai, ter uma mamãe que está colaborando com a gente, pagando estudo, é tudo de bom, meninas. Outra coisa, meninas, é bom a gente começa uma organização, a arte, ela começa dentro de casa. Quando a gente acorda e arruma bem uma cama, não só quando a gente está bonita, maquiada, quando a gente deixa a cozinha impecável, quando a gente deixa a nossa vida impecável, ela já vira uma arte. E, eu tenho certeza que as meninas aqui, tudo bonitas aqui que eu estou vendo, elas no futuro vão querer tirar onda. É assim que a gente tira onda, quando somos disciplinados. Esse é um fato. Você pode não ser disciplinado agora, você tem que saber que não vai ter retorno. A indisciplina ela não tem retorno nenhum. Em qualquer coisa na vida que vocês vão fazer. Você vai ter a oportunidade de conhecer esses alunos e eles são realmente bonitos. Eu digo, não só fisicamente, são muito bonitos, meus alunos são muito bonitos, tanto os meninos quanto as meninas, mas eles são bonitos de alma, sabe? Você vai gostar muito de conhecê-los. Aqui a Luísa fala assim, que dica você daria para quem quer trabalhar com arte? Queria muito cursar música e cinema. Meu pai é músico formado e ele já vem me ensinando bastante sobre as coisas. Olha que interessante. Música e cinema, maravilhoso. A música, de qualquer maneira, eu tive aulas de música, eu estudei em semi-internato quando jovem, inclusive
para pontuar, né, Wilton, não é estranho eu trabalhar para a Igreja Católica, até porque eu fui criada, né, toda a minha formação dentro, então tive oportunidades, como eu falei. Bom, música e cinema. O cinema é legal, mas aí você tem que saber que, por exemplo, uma pessoa, para começar a ganhar dinheiro com filmes, ela vai levar um bom tempo. Ela vai levar um bom tempo de treino aí para pelo menos ter um retorno, né, de não, digamos assim, não passar vergonha. E aí, durante aquele tempo, eu quero cursar cinema pô, ao mesmo tempo eu quero ver seu banco. É onde entra o senso crítico consigo próprio. Eu, quando estava jovem, eu sabia que eu estava fazendo desenho, eu sabia que eu ainda não era bam. Eu era uma promessa, eu sabia, eu era consciente, meu senso crítico. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava para a loja de camiseta, eu trabalhava para o meu amigo ali que tinha skates para venda, pintava para ele, eu fazia bijuteria e, ao mesmo tempo, ia estudando as situações grandes onde eu queria chegar, exposições completas, tal. Uma pessoa que vai estudar cinema, por exemplo, se entrar naquela de, não, porque eu vou fazer filme, porque eu sei, e não ouvir quem está no caminho, não vai pular a etapa e não vai conseguir o resultado. Ela já tem que entrar pensando assim, pô, eu vou fazer meu curso de cinema, mas tem ali o meu professor que é diretor, de repente vou pedir para ajudar ele a ser câmera, ou de repente tem o outro professor meu de cinema, vou pedir para ajudar ele na produção. Essa é a melhor maneira. O trabalho na vida, ele não é só dinheiro, ele não é só porque a mãe vai dar alguma coisa, não é. O trabalho na vida, ele faz a gente tirar onda. Eu digo assim, falando na linguagem de vocês, porque tirar onda não é só ser bonita, nem bonito. Tu imagina só, ser inteligente, bonito e com dinheiro no bolso. Olha só. Então, assim, o estudo é muito importante. No teu caso de cinema, da música você já tem seu pai. Eu poderia, no máximo, te indicar a escola de música ALA, e a gente vê depois o Wilton, assim, jovens que quiserem cursos, conseguir um desconto. Né? Meu marido é coordenador de uma escola de música, minha linda. E no caso do cinema, né, eu já te aconselho a começar a ver tudo que é tipo de filme, a estudar de como começou o cinema. São perguntas bestas que, se tu botar no Google, você cria uma ordem de estudo. Tipos de filmes, quem foram os maiores, naquilo ali a sua própria cabeça, voltando ao cérebro, vai olhar tudo aquilo, ler, porque não existe fórmula mágica, é disciplina e estudo. Wilton? Wilton? Ih, eu acho que ele caiu, hein? Será? Não, o microfone dele está... Tá desligado. Meus amores, eu tô aqui, é que eu estava atendendo uma outra live que daqui a pouco eu tenho que entrar. Olha, é muita doideira, ninguém entende a vida de um professor, né? A gente trabalha na escola e também em casa. Wilton, 1000 anos por professores como você, já são raros. Aqui eu não tenho mais perguntas das crianças, mas a professora Léa, de repente, tem alguma coisa para falar? Não, no momento não. O que eu queria perguntar, os alunos já perguntaram, né? Eu gostei muito de ouvir, né, o relato da Antônia, né, a experiência dela, falar da profissão dela. Eu acho que esclareceu bastante. E eu concordo com a Antônia no seguinte, a palavra que eu deixo para os alunos também, é o estudar. Estudem sempre. Para tudo a gente vai precisar do estudo na vida, não importa a profissão que vocês vão escolher, o caminho que vocês vão trilhar. Então, é sempre importante estudar. E não se atenham apenas a uma coisa. Se permitam aprender tudo o que vocês puderem. Mesmo que seja até de áreas diferentes. Porque, assim, eu penso da seguinte forma. Aprenda tudo o que você puder quando você não precisar. Para quando você precisar, você já saber. Então, assim, eu cresci assim. Isso foi uma coisa minha. Eu nunca tive esse incentivo em casa. Mas desde criança eu sempre me permiti aprender muita coisa. Então, assim, eu me permiti aprender a fazer artesanatos, eu aprendi a costurar quando criança, fazer crochê, tricô, bijuteria, um monte de coisa.
E, ao mesmo tempo, eu estudei, eu fiz curso de formação de professor, fiz faculdade de História, de pós-graduação, eu continuo estudando até hoje. E tudo que eu estudei até hoje, volta e meia, me ajuda a ganhar dinheiro. Então, assim, eu aprendi muitas coisas diferentes. E sempre que eu me vejo no aperto, alguma dessas coisas que eu aprendi me ajuda a sair do aperto. Eu Uau! E gostaria você de... sabe, Leda e Antônia, que eu também, como eu falei, tive muita dificuldade, né, financeira no passado, então eu aprendi a fazer tudo. O que que eu fiz na minha vida? Eu fiz sabonete para vender, eu fazia perfume para vender, eu Perfume, pintava tem um camiseta, veludo. eu fiz muito artesanato, eu fiz muita coisa, né? Ah, eu não estou ganhando dinheiro aqui, eu estou fazendo um show ali, cantando na lona, estou fazendo um filme, estou fazendo um teatro. O tempo todo eu não paro, porque eu sei que, além de eu gostar de fazer tudo isso, é alguma coisa que vai me render um trocado. Eu não vou ficar esperando cair do céu. Eu sei que eu não nasci em família rica e nem não ganhei na loteria, então eu tenho que correr atrás. Eu acho que é por aí. E fazer feliz, eu faço feliz tudo isso. Fala, Antônia. Bom, agora, na realidade, eu quero mostrar algo. Como o pessoal conversou comigo, né? Não viu nada, só para eles terem uma ideia, tem algumas obras minhas aqui, vou ver se eu consigo colocar para todo mundo ver o meu estúdio. Uma parte dele, né? Tá dando para ver, Wilton? Tá. Né? Uma parte dele. Né? A maioria das obras estão guardadas, embaladas, ou estão em galerias, né? E eu gostaria de fazer um convite. Como eu, graças a Deus, sempre fui apoiada pelos meus pais, nunca tive determinadas dificuldades, eu acho que a gente tem a obrigação de passar à frente muita coisa. Eu tenho 2 projetos que o Wilton conhece, que é a Feira Regional dos Artesãos da Nossa Senhora do Desterro, que inclusive a edição é agora no domingo, teve edição agora nessa terça-feira, e agora nós vamos ter no domingo de novo, porque estamos voltando com o projeto, e o Museu de Arte Sacra e Popular, que está com 28 artistas da região. Wilton, com o colégio, eu estou fazendo o seguinte: quem quer ir com a família para ver as missas, que é de 7 a 1 da tarde, no domingo agora. Agora, se você depois quiser programar com os alunos, durante a semana, eu aceito grupos de alunos. Eu já estou aceitando. Ah, beleza. Beleza. Eu vou falar com eles. A questão é que nós estamos com o calendário muito apertado, mas não vai ser impossível, não. Organizando legal, eu levo um grupo lá para ver. O museu é maravilhoso, eu adoro, tem muita curiosidade para o pessoal ver, só naquele entorno, curiosidade histórica, curiosidade artística, e eu acho que a galera vai gostar sim. Espero que tenha sido proveitosa a entrevista. Foi sim, foi muito proveitosa. Foi maravilhoso, eu só tenho que agradecer. Eu queria que a Leda fizesse as últimas palavras e depois a Antônia, para a gente poder fechar, já que os alunos já perguntaram tudo. Queria agradecer a presença de todo mundo. É um momento especial, uma grande honra ter a Leda, ter a Antônia aqui com a gente, e futuramente nós vamos ter muitos trabalhos juntos, se Deus quiser. Eu só quero agradecer também, Wilton, agradecer a você por ter organizado nessa atividade. Pode falar, Leda. Eu só quero agradecer também a todos, né, todos os alunos que estão aqui participando, que se disponibilizaram a estar aqui conosco. A Antônia, que generosamente cedeu o tempo dela, né, tá aqui dando, nos prestigiando, né, nos dando essa honra, nesse prazer de estar aqui compartilhando com a gente as suas experiências, né, profissionais. E agradecer também a você por ter organizado essa atividade, né, para poder ajudar os alunos. Então, eu só tenho também a agradecer e dizer que eu gostei muito, foi tudo muito proveitoso. Ano que vem, Wilton, quando as coisas voltarem ao normal, quem sabe a gente num programa na Desterro, que eu tenho o projeto a parte do museu, que são as exposições, né, individuais. Sim. A gente programa uma coletiva só de alunos do Raja, de desenho. Vai ser maravilhoso. A gente vai fazer muito trabalho junto, muita parceria, se Deus quiser. Antônia, eu não sei nem como te agradecer também, em nome do colégio, em nome dos alunos, em nome da direção, em nome de todos os professores, desse projeto que a gente está norteando para eles possibilidades futuras. Que Deus te abençoe muito. Você quer deixar alguma mensagem para eles? Quer falar alguma coisa?
Para as meninas e para os meninos? Para Isso. jovem, adolescente, qual é a idade deles mesmo? Estão 18, Isso. 17, né? Ó, gente, não é vida não ficar em computador só, não. Tira onda. Quem sempre diz, quando alguém grita, ah, tem que fazer tal coisa, eu sei fazer. Quem tira onda é isso. E mulher bonita, Isso. meninas, é mulher com dinheiro no bolso. Então, isso estudar, ver, ser firme em suas decisões, nas escolhas, analisar essas escolhas sempre, né? Dividir a parte emocional da racional, né? É isso, acho que é esse a principal mensagem aí para os jovens. Agora, muito obrigado a todos. Então, nós estamos encerrando aqui mais um programa Esperançando e convidando todo mundo para assistir os próximos. Muito obrigado, uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Antônio. tchau. Obrigada. Boa noite a todos.